Do jeito que tá, o Flamengo não entra na liga. Bom, foi isso que o presidente do Flamengo disse. Hoje vamos reagir ao canal Dois Toques e entender o porquê o Flamengo não entra na liga. Fala galera, beleza? Eu sou o Nogueira e tá começando mais um Nogueira no Futebol. Bom, sem mais delongas, vamos reagir ao vídeo de hoje e tentar entender o porquê o Flamengo, porquê o BAP não quer entrar na liga do jeito que está. E detalhe, estão jogando tudo nas costas do Flamengo, mas não é só o Flamengo. Palmeiras também não tá gostando muito, o próprio Corinthians, mas o Flamengo tá saindo como o maior vilão dessa história. Vamos entender hoje o porquê. O BAP, presidente do Flamengo, ficou aí na mídia por um bocado de tempo, nesses últimos dias, por conta das declarações de que não iria aceitar de jeito nenhum o Flamengo receber 3 vezes mais, 3,5 vezes mais do que, por exemplo, uma equipe que ele vai chamar pequena, né? As equipes menores. Então vamos lá, vou colocar na Série A nesse momento Sport, Mirassol, Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino está lá em cima. Vou pegar o lanterna da competição, o Sport, né? O discurso do BAP é o seguinte: o Flamengo não é bobo, o Flamengo sabe muito bem da sua força, o Flamengo sabe da audiência que tem, o Flamengo sabe que é um clube de massa e o Flamengo não vai aceitar receber apenas 3 vezes mais do que os clubes menores. Enfim, como é que funciona então numa liga que dá certo? Numa liga que é tida como a melhor. E é claro, numa liga que há clubes de massa e outros clubes nem tanto de massa assim. Eu vou primeiro trazer a palavra do BAP, tá? Alguns pontos. E depois vou fazer aqui uma ponderação. Então vamos lá, agora vamos então para os demais direitos. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3 vezes e meia mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso, por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática todo mundo ganha dinheiro e o Flamengo perder. Quer dizer, o Flamengo não vai ser tolo. Agora, uma liga é importante no Brasil? Claro que é importante. Então vamos discutir, vamos dividir a discussão da liga em 2 assuntos, João e Dani. Um é toda a parte de governança, de organização do campeonato, de profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro. Você que está ouvindo o Flamengo paga todo mundo em dia. Tá cheio de clubes aí, posando de bonzinhos, que não pagam o Flamengo. A própria CBF, que tem o CNRD, tem casos nossos pendentes há 1 ano lá. Que tal a gente acelerar esse tipo de avaliação e usar o regulamento atual para a gente ajustar isso? Então, esta parte conceitual, extra-campo, claro que o Flamengo é absolutamente a favor, e eu cumpro um papel na Comissão Nacional de Clubes, como representante do Flamengo, discutindo esse tipo de assunto lá dentro. Então, quando se fala de liga, tem uma parte que é toda a parte conceitual, de governança, de gestão, que eu entendo que o Flamengo vai estar e tem que estar juntos com todos os demais clubes. Mas a parte de direito comercial, João, você desculpa, irmão. Sim. Você vende o teu apartamento pequeno, eu vendo a minha cobertura, ok? Vamos cada um vender o seu, boa sorte pra você, eu vou vender o meu. Você achar que você vai botar, né? Você tem 1 milhão, eu tenho 10. A gente junta 11, você leva 5,5, eu fico com 5,5. Eu, como presidente do Flamengo, não vou fazer isso. Agora, isso joga contra a liga? Depende. Se quem está do outro lado acha que só vai haver liga, se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai ter liga no Brasil. Por quê? Porque nós não somos idiotas. Não vamos aceitar isso. E estamos dizendo claramente para todo mundo qual é a razão. Nós somos absolutamente a favor da liga, do processo, dos clubes tomarem conta dos seus destinos, como tem na Europa. Mas se essa liga, se for caminho crítico do sucesso dela, passar por um processo extensivo de desapropriação de direitos comerciais do Clube de Regatas do Flamengo, eu não vou endossar isso. Eu tenho certeza que você que é torcedor. Olha, esse ponto é muito importante, porque eu concordo com o BAP. Tem gente que não concorda, mas eu concordo com o BAP. Não faz sentido, foi o que ele falou, o Flamengo ganha 65 milhões de placas no ano e ele for dividir esse valor com um clube que sozinho, no caso, o Flamengo não é o que é porque é sozinho, obviamente. O Flamengo não vai jogar um campeonato só o Flamengo, entendeu? Agora, não faz sentido nenhum o Flamengo ceder, sei lá, metade. Porque pra ficar justo. Não tem nada de justo. É a mesma situação do que acontece hoje no Maracanã. O Flamengo praticamente arca com tudo sozinho. O Fluminense, o Fluminense não conseguiria gerir o Maracanã sozinho.
entendeu? Então, por exemplo, é muito fácil e usa quando quer. E usa quando quer e faz o que bem entender, porque tá junto no contrato com o Flamengo. Mas assim, é muito vantajoso quando não é o seu clube, pô. É muito vantajoso quando não é o seu clube. Pô, o Corinthians, time de massa, é gigante igual o Flamengo. E aí? Aí o Corinthians vai abrir mão, sei lá, vamos mudar um exemplo aqui de um time com todo respeito ao Náutico. Mas, pô, o Náutico, vamos dizer que o Náutico tá na Série A. Aí vai jogar o Corinthians com o Náutico, o Corinthians vai ceder 50% pro Náutico. Cara, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tem que ser uma coisa realmente justa. O que os times gigantescos estão pedindo, quer dizer, no caso do Flamengo tá batendo o pé, né? Porque estão botando com o Flamengo é um malvadão até nisso. Então, pô, não faz sentido nenhum querer que o Flamengo ceda uma porcentagem igualitária do que um time que não consegue ter a mesma visibilidade do que o Flamengo. Pô, aí você vai ver um jogo, aí esse time tá na liga. O Flamengo não é o que é sozinho, a gente não vai jogar sozinho. Agora, pô, é totalmente diferente se você vê um Flamengo e Cruzeiro, um Flamengo e Corinthians, Flamengo e São Paulo, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, do que você vê um Flamengo e Mirassol. Com todo respeito ao Mirassol. Então, não faz sentido nenhum. Tudo bem, esses clubes participam, têm a sua importância, mas não faz muito sentido eles quererem ficar brigando por uma coisa que não faz sentido o Flamengo ceder. Não faz sentido o Flamengo ceder. Foi o que ele falou, o Flamengo faz 65 milhões. Ele vai dividir, sei lá, isso meio a meio? Pô, não faz sentido isso, cara. O Flamengo realmente... Eu tenho visto muita gente, o Flamengo é egoísta, se acha melhor que os outros clubes. Não, não é. É uma questão de que futebol é business hoje em dia. Futebol é business. O capitalismo chegou no futebol. Tudo gira em torno de dinheiro. E o Flamengo não pode deixar dinheiro na mesa. Nem o Corinthians, nem o Palmeiras. Por exemplo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, se eu não me engano, são líderes de 50% de audiência no Brasil. Posso estar equivocado nesses dados. Se eu tiver, comente aqui embaixo. Mas eu tenho quase certeza que é isso. Então, pô, se você parar pra analisar e falar assim, pô, você acha justo com Palmeiras, com Corinthians, com Vasco, que tem grandes torcidas, deixar esse dinheiro na mesa pra dividir igualitariamente? Não faz muito sentido. Na minha cabeça, isso não faz muito sentido. Da gente concorda com isso. E olha, eu vou dizer, hein, João e Dani, pra você que é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Vasco, você devia estar atento também, viu? Você devia estar atento também. Porque estes 5 clubes fazem mais de 50% da audiência no Brasil. 50%, é isso mesmo. Vocês deviam estar atentos também, deviam estar preocupados com esse modelo. Porque isso vai tirar dinheiro de vocês. Se o tamanho do bolo não cresce, quem vai perder? Os grandes. São os maiores. Isso é verdade. Então, eu tenho um patrocínio de placa. Quanto vale a minha placa no Maracanã? Eu faço 65 milhões por ano com as placas. Tem clube da Série A que faz 5. Eu faço 12 vezes mais do que ele. Eu vou botar os 5 dele com os meus 65 para fazer 70? Para eu ficar com 35 e ele ficar com 35? Quem em sã consciência faria isso? Ninguém. Então, esse modelo da liga, você tem 2 dimensões que são importantes, como se fosse uma polaridade positiva e negativa. Uma é da governança, da organização, que os clubes podem estar todos juntos. Na parte comercial, eu entendo que o Flamengo pode estar junto em determinadas circunstâncias ou não. A gente tem acompanhado noticiário acerca da formação da liga, da união dos blocos, de documentos assinados por quase todos os clubes, à exceção do Flamengo, que não quer assinar, que não quer participar da maneira como os clubes estão discutindo a liga, porque o Flamengo acha que é um ativo muito mais importante do que os outros, tal. Não. Isso aí que ele fala é totalmente sem sentido. Não é que o Flamengo acha que é um ativo muito mais importante do que os outros. Isso é mentira. Isso aí, com todo respeito ao canal dos Toques, mas ele tá mentindo. O Flamengo não acha nada que é melhor do que os outros clubes, que é um ativo melhor. Não é isso. Isso são números. É o que ele falou. No decorrer do vídeo ele ia falar sobre torcedores frios e torcedores quentes. Pô, o Flamengo tem 45 milhões de torcedores. Pô, esses 45 milhões são ativos? Vivem em Flamengo? Não, é normal. Isso é normal em qualquer âmbito. Então, por exemplo,
esses 45 milhões de pessoas vão consumir o Flamengo 100%? Não, tem gente que fala, pô, eu sou Flamengo, mas não vê jogo, não gosta muito. Eu torço pro Flamengo, mas eu não gosto muito de futebol. Tem gente que faz isso. Agora, ele falar, o Flamengo acha que é mais importante. Não é, a gente tá falando com números. Não adianta o Flamengo tirar essas coisas da cabeça, o presidente, no caso, que representa o Flamengo, não adianta ele tirar essas coisas da cabeça dele e falar assim, eu sou mais importante. Não, eu tô mostrando dados aqui. Ó, o Flamengo é líder desse negócio da audiência. Pimba, e é isso aqui, ó. É isso aqui. Eu não tô falando da minha cabeça, não é achismo nenhum. Não é, ele tá botando como se o Flamengo se acha melhor do que o... Não é, pô. Não se acha nada. São números. Quando a gente olha pros números aqui, ó, porque, por exemplo, ele é botafoguense. É muito fácil um torcedor do Botafogo falar isso. Pô, o torcedor do Botafogo no outro estádio, agora que ganhou Libertadores e Brasileiro do ano passado, que eles começaram a ir para estádio, mas o torcedor do Botafogo não vê nada. Você quase não via o torcedor do Botafogo. Agora que eles renasceram de novo. Então, é muito conveniente, porque não é o seu clube. Porque, por exemplo, se fosse o clube deles, se fosse o Botafogo, com essa expressão, eu duvido que esse discurso seria esse. Entendeu? Não é que... eu não tô aqui nem querendo defender o Flamengo no sentido porque eu sou flamenguista, não. No sentido de que, não, eu sou flamenguista. Não. É razão. Se fosse o Botafogo também, ou o próprio Corinthians, não faz sentido querer que o Corinthians, sei lá, faz 60, 50 milhões de patrocínio. Aí ele vai juntar ali com um outro clube que faz 10 e vai dividir meio a meio. Onde isso faz sentido, cara? É doideira. É muito legal esse discurso de botar como se o presidente do Flamengo, o Flamengo fosse o vilão da história. O Flamengo não quer que aconteça a liga. Não é verdade. Mas a questão é a seguinte, esse modelo associativo gerido por amadores, e o BAP é um amador, por mais que ache que não é, acho o Eduardo Bandeira de Mello muito mais profissional do que o BAP, até porque tem mais know-how. Só que está caindo na conta do BAP uma questão importante. Em nenhum momento, na administração Rodolfo Landim, na administração Bandeira de Mello e nas anteriores, Patrícia Amorim, em nenhum momento houve a expectativa de uma criação de uma liga forte brasileira sem a participação da CBF na divisão, na partilha dos direitos, do money, grana, né? E de certa forma essa responsabilidade está caindo no colo do BAP. Como o Flamengo é comandado por amadores, tem muita pressão no sentido de a gente não pode aceitar isso, de jeito nenhum. O Flamengo é o clube de maior torcida. O Flamengo tem muito mais torcida do que os clubes A, B, C, D e tal. O Flamengo pode jogar a liga sozinho. Não, mentira. Mas a realidade não, o Flamengo não pode jogar. O Flamengo não pode jogar a liga sozinho. Time nenhum é o que é porque é sozinho. Isso é mentira, tá? Isso aí é mentira. Quem fala isso é louco da cabeça. O Flamengo não pode jogar liga nenhuma sozinho. Nenhum clube pode fazer nada sozinho. Porque o Flamengo precisa dos outros clubes. Só que isso são fatos, pessoal. Não tem como brigar contra fatos. Por exemplo, se você for pegar os picos de audiência do Flamengo, são maiores que por milhões de vezes maiores do que você for pegar de um Mirassol. Ou, por exemplo, qual jogo que vai dar mais audiência? Flamengo e Corinthians? Ou Mirassol e... Vamos botar um time bom, que depois que virou SAF é um time muito bom, que é o Red Bull Bragantino. Depois que virou... Por exemplo... Mirassol e Red Bull Bragantino. Qual que vai dar mais audiência? Corinthians e Flamengo ou Mirassol e Bragantino? Tá entendendo? Não é questão de que tem mais torcida, não. Qual time dá mais ibope? O que vale é isso. Em qualquer estilo de mídia, o que vale é você ter a atenção do público. Então, por exemplo, o Flamengo atrai a atenção das pessoas, tanto de torcedores rivais. O Flamengo desde 2019... é referência. Por exemplo, um time ganhando do Flamengo. Mas o Flamengo é o que dá todo noticiário, todo programa esportivo vai falar do Flamengo porque dá visibilidade. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro nesse sentido. Eu não tô falando como flamenguista aqui, eu tô falando analisando mesmo friamente. Porque da forma que ele traz, ele põe o Flamengo como um vilão e os outros clubes como bonzinhos, pobres coitados. Não é dessa forma. Para o futebol brasileiro evoluir, se a gente for falar a nível de tudo,
Vamos ser mais claros, se fosse fazer mesmo uma coisa muito mais certa, o número de clubes na Série A deveria diminuir, o campeonato carioca deveria acabar. Ah, mas vai matar os outros clubes. Mas é bem do futebol. E aí? Ninguém chega num consenso. E esses clubes que vão morrer? E esses clubes que vão ficar ali, vai ter menos acesso à elite do futebol? Então, tipo assim, você querer pôr o Flamengo como um vilão nessa história, porque o Flamengo não quer ceder, pô, é ridículo. É ridículo. E não é questão de ceder, é questão de que o Flamengo tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. Da Liga sozinho. É muito mais fácil que todos os outros clubes tirem o Flamengo da Liga do que o Flamengo viver sem os outros clubes. Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. O BAP vai bater o pé, o BAP vai buscar aliados, que eu acho difícil. Não que o Flamengo tenha perdido força política, não perdeu, mas com a mudança do comando da CBF e com o discurso dos presidentes dos clubes das séries A e B em torno da necessidade da Liga e com o apoio do novo presidente da CBF, o discurso do BAP está um discurso isolado. O que pode acontecer? Os clubes, como já fizeram, venderem os direitos de transmissão sozinhos, inclusive para redes internacionais, o Flamengo não assinar, o Flamengo transmitir via Flá TV as partidas em que ele é mandante e não transmitir as partidas em que ele é visitante. Beleza. Eu acho que vai tomar um super prejuízo. É claro que o flamenguista vai assinar a Flá TV. O Flamengo vai colocar a sua TV paga, né? Ele vai assinar a Flá TV, ele vai pagar uma quantia. Só que existem outras coisas também no entorno, do contexto do futebol, que não estão sendo consideradas pelo BAP. Os números frios. Quantos torcedores tem o Flamengo? Ah, são tantos milhões. O número frio não considera o verdadeiro consumidor. Mas isso vale pro outro lado. Tá entendendo, pessoal? Isso vale pro outro lado. Vamos dizer que, porra, eu não sei quanto que é, mas vamos dizer que o Cruzeiro tenha 6 milhões de torcedores. E esse número quente, quanto que é? 3? 2? Que cai bastante. Então, não faz sentido. Eu também não vejo que faz sentido criar uma liga no futebol brasileiro sem o Flamengo. Sem o Flamengo. O maior... O clube que dá mais audiência pro futebol tá fora de uma liga. Não acho que a CBF faria isso. Falar e tudo mais. Não acho que a CBF faria isso. Agora, o que ele tá tentando dizer é como se não, o Flamengo tá batendo o pé porque se acha melhor que os outros. E não é. Porque a gente sabe que entre os 30, 35, 40 milhões de torcedores, existem milhões de torcedores que não consomem Flamengo. Justamente. Assim como os, 5 milhões de torcedores, 4 milhões de torcedores, 3 milhões de torcedores do Fluminense. Justamente. Nem todos os 3 milhões consomem Fluminense. Nem todos os 4 milhões de torcedores do Fluminense, não sei exatamente quantos torcedores são, mas é entre 3 e 5 milhões, né? Consomem Fluminense, isso é óbvio. Então nessa conta do Flamengo, né? Nós somos 40 milhões, nós somos sei lá quantos milhões. Você tem que cortar aí até menos da metade para... Pode cortar. Agora, mesmo assim, vai ser muito maior do que qualquer outro clube. E não é só isso, é porque, pessoal, a torcida do Flamengo é engajada, também tem isso. A torcida do Flamengo é engajada, os clubes rivais gostam de engajar com o Flamengo, tirar sarro, fazer o que for, gostam. Então, isso tudo conta. Eu concordo totalmente com o que ele disse, concordo. Números quentes, números frios. Mas isso vale para os dois lados. E quando não corta, pode cortar pela metade, que vai ficar. Tá entendendo? Então, falar que, torcedores, mas isso conta para os dois lados. Mesmo cortando pela metade, a do Flamengo ainda continua sendo muito maior. Saber quem consome. Se fossem 40 milhões de consumidores, a Flá TV, por exemplo, teria 40 milhões de inscritos. E não tem, nem perto disso. Então existe uma coisa chamada números frios de Ibope, de Vox Populi, de Estadão, enfim, vários institutos de pesquisa. E a outra que é o consumidor real. Quem é o consumidor real de Flamengo?
O Flamengo separado dos outros grupos, dos outros clubes, será que ele é tão forte assim? Então, para a gente entender como o discurso do BAP mais atrapalha do que ajuda o Flamengo, porque o Flamengo na Liga, é claro que ele vai sobressair. Porque o Flamengo ele não precisa dessa muleta de eu sou o maior do Brasil em termos de torcida, eu tenho que ganhar 10 vezes mais do que você, que é um clube que não tem torcida. Mirassol, por exemplo, um clube de torcida menor, como é o Sport, por exemplo. Se nós pegarmos os números da Premier League, e aí eu estou falando de uma liga que tinha potencial, os clubes enxergaram o potencial da liga inglesa e na prática, trocando em miúdos, traduzindo, a diferença entre o clube que mais recebe e o que menos recebe, na Premier League não pode passar de 2 vezes mais em uma temporada. Então se eu pegar o Liverpool, vamos lá, e o Southampton, supor, tá? Um clube que foi rebaixado, olha lá, o Derby County, o último colocado, supondo aqui, e o primeiro, que foi o Liverpool, campeão. O Liverpool recebe 2 vezes mais numa temporada do que o Derby County. Isso é suficiente para o Liverpool ser campeão, porque existem outras fontes de renda. Claro, o Liverpool é um grande clube, é um clube de massa, é um clube que movimenta muita grana, como é o Flamengo. Então essa muleta dos direitos de transmissão, essa muleta do não, eu sempre ganhei mais, então eu preciso continuar ganhando mais, isso não vai se sustentar por muito tempo. Como é que funciona a divisão dos direitos de TV, por exemplo, na Premier League? Bom, aqui ele vai entrar no mérito da Premier League, mas não faz muito sentido comparar com a Premier League, porque a gente está falando de um futebol que ele é vendável para mundo afora. A Premier League também tem direitos internacionais, pessoas que consomem o seu conteúdo, também entra dinheiro disso. Por mais que eles dividam ali 50-50, se eu não me engano é isso, mas mesmo assim não faz sentido comparar porque nossa moeda é mais fraca, o futebol brasileiro é desorganizado, tem uma série de fatores. Então acho que assim, você comparar, sei lá, com a melhor liga do mundo, uma coisa que o futebol brasileiro tem muito que evoluir, e quando eu digo que o futebol brasileiro tem que evoluir, é gestão, tudo isso é gestão, porque é bagunçado. Você viaja para cá, viaja para lá, o nosso calendário é extremamente ridículo. Então não tem muita comparação. Não acho que é um caminho aí de querer comparar ligas, no caso da Premier League, pô, é a mesma coisa que querer comparar o Brasileirão com a Champions. E o Brasileirão, eu gosto muito do Brasileirão, que é um excelente campeonato, mas a Champions tem aquela coisa do futebol europeu, o eurocentrismo do cara. Qualquer campo que tu vai jogar, tu tá jogando num tapete. Então, assim, eu acho que não cabe muita comparação. Eu quero saber a opinião de vocês no comentário. O Flamengo tá sendo jogo duro, o Flamengo tá sendo errado. Deixa aqui nos comentários, dá like no vídeo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!